Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus fale conosco através dessa programação. Esse programa fala da palavra de Deus, do Evangelho, da doutrina do Senhor Jesus, palavra genuína e verdadeira. Como Jesus mesmo disse, se permanecestes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ver isso aí. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz essas palavras, né? Então, se permanecer nas minhas palavras, permanecer. A gente tem que parar bem, pensar o que significa isso aí. Permanecer na palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, existe uns que pensam que é e não é. Tem palavras que a gente pensa que é de Jesus e não é. Muitas vezes também nós não permanecemos, nós escutamos a palavra, momentos, obedecemos e depois esquecemos. Então tem que permanecer, conhecer o que é de Jesus e o que não é. Fazer essa separação, ficar com a palavra de Deus. Não é palavra de homem, não é doutrina de homem, não é oratória de homem, mas palavra do Senhor Jesus. Se você permanecer, você é um verdadeiro discípulo. Aí vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar se você quiser. Então tem todos esses detalhes aí. Você passa a conhecer. Por quê? Porque quando você permanece na palavra de Deus, você acredita e continua acreditando, Deus te revela a verdade. Ou seja, você acredita numa palavra, Deus te revela outra, e você vai acreditando e vai aprendendo, vai se revelando a você o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é de Deus mesmo. Aí você pode se libertar por essas palavras. E quem não quer obedecer é como quem não vê, quem não entende. Ainda que saiba que é palavras do Senhor Jesus, mas se não obedece, é como que não tenha conhecido e não saber que é do Senhor. Então, o verdadeiro sentido, verdadeira obediência, verdadeiro temor dessas palavras vem quando o Espírito te convence. Então, quando você dá lugar, permite que o Espírito de Deus te convença do pecado, do erro. Então a palavra de Deus para quê? É para te livrar, te ensinar, te convencer a não errar. Não é uma questão de você, porque Deus queira que você fique parecido com Ele. É uma questão, uma necessidade sua, nossa, de toda a humanidade, de ser uma imagem e semelhança do Senhor. De sair da condição de pecador, né, de criatura para filho. Se livrar do pecado. Da condição de condenado para salvo. De ímpio, pecador, aí, para santo. Separado para o Senhor. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
nos chamou da falta de entendimento, de liberdade para liberdade, da escuridão, da falta de entendimento para o entendimento, do rudimento nesse assunto para a sabedoria de Deus. Então é isso aí. Então, quem vai te convencer? O Espírito. Mas nós devemos dar lugar. Não tem como alguém me convencer ou mudar de direção se eu não quiser. Então todo homem tem o livre-arbítrio para fazer o que quer. Tem as coisas lícitas e tem as ilícitas. E essas coisas lícitas, mesmo sendo lícitas, ela tem regras ainda da parte do Senhor. Um exemplo, comer, nós nos alimentarmos, é lícito, né? Dependendo também do que, mas a alimentação necessária mesmo, é lícito, mas a gula é pecado. Então exagero em tudo, não comer é pecado e comer demais é pecado. Então, construir uma casa é lícito. Mas Jesus disse que tem que saber onde é que vai construir. Então, tem muita coisa lícita que constrói. Mas se exagerar, destrói. Então foi feito, Jesus disse que a vida, o reino do céu é como uma casa que você constrói, né? Na rocha, inabalável, nas palavras do Senhor. Dentro desse controle, dentro desse conhecimento da verdade, para te orientar. A verdade te orienta a fazer certo, correto, que edifica, que salva. Então, você pode construir uma casa que é a tua vida, vamos dizer assim. Construir, e é isso que ele está falando mesmo, quando ele fala dos dois alicerces, da casa construída pelo prudente e a casa construída pelo insensato. Então, um na rocha, na palavra do Senhor, numa obediência a Deus, na orientação do Senhor, e outro que constrói por conta própria, sem orientação de Deus, faz do jeito que quer, se torna vã. Tudo que fez, perdeu. Caiu e foi grande a queda. Então, veja que tem esse controle aí. Nós precisamos fazer a obra de Deus, precisamos acreditar no Senhor, precisamos nos converter ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, de maneira que seja produtivo. Sabe aquela coisa de você trabalhar e jogar fora? Você constrói uma casa, mas não acaba a construção, perdeu tudo que fez. Não acaba a construção no sentido que dê de aproveitar isso. Um exemplo, construiu parede, construiu tudo, mas não cobriu a casa. Então faltou pouca coisa, mas não presta para nada. É isso aí que eu quero dizer. Então sabe aquela coisa de eu ser um crente em Jesus Cristo, mas eu sou insensato, eu sou ceboso no que faço. Eu não tenho prudência, eu não tenho diligência, zelo por isso. Então falta a consistência, né, para você fazer isso e ser produtivo, ser proveitoso. Então entenda que, em primeiro lugar, nós vamos falar aqui de arrependimento. É o passo principal para um ser humano se aproximar do Senhor, ser aprovado por Deus, ter salvação. Sair de condenado para salvo. Então tem que se arrepender. É aquela coisa, chegar um ponto zero da vida, você zerar o que fez
e você começar uma vida nova, como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma vida nova. Jesus falou para Nicodemos que necessário é nascer de novo, né? Para que possa ver o reino do céu. Exatamente ver isso aí, essa revelação, esse entendimento da verdade, para que fique, se livre do erro, do pecado. Aí você se liberta, né? Então essa nova vida é um ponto de partida. Você voltar a estaca zero e você começar uma nova vida orientado pela palavra de Deus. Tudo que vai fazer, perguntar para o Senhor. É claro que de início você não vai ter uma mudança total, né? Porque você já vem numa vida aí e Deus ele não vai cobrar. Sabe aquela coisa da universidade não te cobrar logo? Tudo que vai ser estudado durante vários anos vai ser passo a passo, porque você não suporta de uma vez só esses estudos, você não vai absorver isso de uma vez só. Então é por isso que tem que estudar muitos anos, senão não tem como de uma vez você absorver. Então é exatamente o cristianismo, exatamente o reino do céu, as regras do reino, vai sendo anunciado para você, vai sendo revelado e você vai obedecendo. Deus vai te cobrar gradativamente. Então, assim como é uma vida de um ser humano, ele vai crescendo aos poucos, ele vai tendo entendimento, e durante o tempo que vai passando, assim também é no reino. Então, compreenda que você voltar a estaca zero e começar uma nova vida em Cristo Jesus, no Evangelho, então isso se chama arrependimento. Se arrepender e se converter ao Senhor. Então, aí tem que ter uma permanência. Aí é que vem. Muitas vezes, qualquer ser humano, qualquer pessoa que aceitou Jesus já como Salvador, ele não quer se sujeitar a se arrepender todos os dias. Se faz necessário ter esse ponto de partida, como eu já falei, mas todos os dias das nossas vidas vai ser cobrado de nós arrependimento, humilhação, né? Temor ao Senhor. E para você se manter, se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discipulados. Né? Então são discípulos do Senhor. Então você está sendo disciplinado pelo Senhor. Então assim você conhece a verdade, né? Porque só é dado a quem obedece, a quem quer permanecer. Então é revelado. O que é essa revelação? O que é esse conhecer? Esse ver, entender. Entendimento, sabedoria, inteligência da parte de Deus. É quando você pedir e dá-se-vos-á. Quando você não vai pedir que uma cobra venha te morder, né? Você não vai pedir uma coisa ruim, que um câncer venha te afetar. Então veja, da mesma forma, se você não tem interesse, não conhece as coisas de Deus, você não vai pedir. Para quê? Se você acha que não tem valor. Então o verdadeiro valor vai ser o Senhor que vai te revelar. O Espírito Santo vai te convencer que você necessita disso. Que é um remédio para a tua alma. Ele, quando você vai buscando, obedecendo, é como que seja aí uma vida profissional mesmo, você vai desenvolvendo isso aí. Então você vai
obedecendo, e você vai sendo revelado cada vez mais, dando um verdadeiro sentido à coisa, uma alegria, um prazer em servir cada vez mais, em conhecer isso. Em toda vez que você conhece uma palavra do Senhor, conhece o que é um pecado que você não deve cometer, e você conhece isso, é revelado a ti, e você decide a não fazer mais, então você se libertou daquilo lá. Você se arrependeu daquilo ali. Então é um arrependimento contínuo. Então, para iniciar, claro que tem que se arrepender do que já fez, né? Para não querer fazer mais. Porque quando eu não me arrependo é porque eu estou disponível a querer fazer mais. Eu estou achando, eu estou concordando com isso aí. Então veja aqui que João Batista pregava aqui, na época dele, quando ele introduziu Jesus, né, ele veio como ali o próprio Isaías, 700 anos, escreveu que o próprio Deus enviaria o seu anjo diante dele para abrir caminho, vereda para o Senhor. É exatamente introduzir ali o Novo Testamento, a nova aliança, uma maneira diferente de servir a Deus, mais na parte espiritual do que na parte natural. No Velho Testamento servia-se a Deus com as coisas naturais. Pegava um carneirinho, matava ali, tinha todo um ritual, um sacerdote fazia ali no tabernáculo e cobria os pecados, estava na lei de Moisés. Mas depois, quando Jesus veio, a coisa mudou. É tanto que você vê a carta anônima aos Hebreus, que vamos falar aqui para entender melhor, uma carta que foi feita anônima, ninguém sabe quem, eu aqui acho que foi Paulo, né? Então, mas é anônima, não tem lá o escritor, quem escreveu, para o judeu, que ele diz aos hebreus, que é exatamente ali mexendo lá com a saída do Egito ali, né? Que os hebreus vieram ali servindo ao Senhor dentro das leis de Moisés, que Deus passou para Moisés. Então, veio ali, foi escrita aquela carta para os judeus, né? Que queriam continuar fazendo os rituais, né, que fazia no Velho Testamento, no tabernáculo ali e tudo. Então Jesus veio para mudar tudo isso. Ele morreu na cruz do Calvário, entregou o seu sangue, o seu corpo, por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Tira o pecado nesse sentido, a quem recorre a ele, a quem acredita nas suas palavras, a quem permanece nas suas palavras, na sua doutrina. Então ele tira o pecado do mundo, de qualquer um que for a ele. Então a carta aos Hebreus ensina exatamente essa mudança que houve do Velho para o Novo Testamento, uma maneira diferente de servir ao Senhor, que como o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Então você vê que naquela época, para oferecer sacrifício ao Senhor, tinha que ir lá no tabernáculo com os sacerdotes, que era ali da tribo dos levitas, né? Que só eles eram autorizados para isso aí, para fazer esse sacrifício, num ritual, como estava escrito nas leis de Moisés, né? Então veja que a mulher samaritana foi falar, que ela não obedecia isso aí. Samaritano era separado, não acreditavam, é outra história, mas eles não obedeciam ali como os judeus, mas entenda, eles tinham a maneira de servir ao Senhor também. A mulher samaritana falou para Jesus, nossos pais adoram o Senhor naquele monte, mas vocês, judeu, diz que é em Jerusalém que se pode adorar, que era exatamente no tabernáculo, a maneira lá deles.
Aí o que Jesus disse? A hora vem e agora é. Que nem naquele monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, senão em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. E assim ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, se tem que ser nessa parte espiritual, que mudou exatamente por isso, nós temos que receber do Espírito essa orientação, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. E o que é verdade? Palavra de Deus. Então tem que ser na parte espiritual sua, você tem um Espírito que se liga ao Espírito de Deus, e dentro da palavra, dentro da verdade, que é as palavras do Senhor Jesus. Então, aqui João Batista, que introduziu Jesus, que veio na frente, abrindo o caminho, explicando isso, essa mudança, batizando nas águas, para perdão, para arrependimento dos pecados. Ele veio e dizendo isso, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de levar a sandália dele. Eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Então o que vem aí depois de mim aí, que é primeiro de que eu, né? Porque foi antes de mim, o negócio fica meio enrolado, porque na verdade Jesus é antes que existisse homem, né? E ele veio ali, ele vem depois de mim, mas foi primeiro de que eu. Então, entenda aí. Então ele vem aqui, eu vou ler aqui Mateus capítulo 3, versículo 1, 2, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Versículo 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não tinha chegado antes? Não. Não tinha. Veio com Jesus. Então quem acreditou nas promessas de Deus que foi feita a Adão, que da mulher ia nascer que ia pisar na cabeça da serpente, quem veio acreditando nisso, se salvou com a morte de Jesus na cruz. Ficou salvo na mesma condição que você hoje pode se arrepender dos pecados e ser um salvo em Jesus Cristo. Então esses lá também estão aguardando o arrebatamento da igreja. Mas está lá salvo, porque acreditou. Então uma pessoa que acreditou foi Abraão. Logo Noé, né, passou aquela geração, teve uns que acreditaram antes de Noé, muitos aí que está até na Bíblia. E depois de Noé veio, se corromperam de novo, tudo, mas veio ali Abraão. Deus levantou Abraão para exatamente levantar uma nação que levasse o nome dele. Então foi dali que começou toda essa história dos hebreus, né? Então chegou até Jesus, aqueles que acreditaram nessas promessas, fazendo os rituais com coisa natural mesmo até, e outros eram usados pelo Espírito Santo esporadicamente ali, usavam e saía, mas usavam os profetas, né? Sacerdote ali, tudo. Então usava momentaneamente, mas não como Jesus, claro, de Jesus para cá. Aí Jesus disse: eu envio o Espírito da verdade que vai ficar convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Então, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu não for, ele não vem, mas se eu for, ele vem. Então, ele enviou o Espírito, então está conosco. Todo aquele que acredita, ele tem essa ligação com esse Espírito. Então, veja aqui, a palavra arrependei-vos, é isso aí.
Nós precisamos nos arrepender, como eu já disse, para o ponto de partida. Eu decidi não ser mais o que eu era, viver do jeito que eu quisesse ou que alguém me orientou, a orientação de homem, e sobre os meus próprios pensamentos. Como diz Isaías, deixa os homens malignos seu caminho, né? O ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então veja que é preciso isso aí, que a gente tenha esse entendimento de se arrepender. Olha aqui o que diz aqui. Isaías 55, versículo 6. Eu vou ler o 6, mas eu quero chegar no 7. Olha o que diz no 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ou seja, o momento que você pode fazer, porque daqui a pouco você perde a vida, não tem mais vida. Você sabe que isso é real. Então, enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Né? Versículo 7. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, dessa pessoa, claro. Tornem para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então eu tenho que largar, eu preciso me arrepender disso aí. Aí eu começar esse caminho de arrependimento, esse caminho de humildade, de mansidão, buscando no Senhor, para não ter arrogância, não permitir que a arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade da carne venha me tragar outra vez, venha de alguma forma me enganar, me driblar, me tapear, me conduzir. Não, eu preciso me sujeitar na palavra do Senhor. Me arrepender pelas palavras, tremendo a palavra do Senhor, sabendo que isso é real, é verdade. E que vai se cumprir na minha vida. Tanto para me salvar, se eu obedecer, e tanto também para me condenar, se eu desobedecer. Não é uma questão que Deus queira, é você que quer. Então é você que decide. Mas precisa saber que isso é real. Então ele diz aqui, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, como eu ia dizendo, chegou o reino. Por quê? Chegou Jesus, disse o que é para finalizar. Olha, pessoal, isso é dessa forma aqui que tem que servir, como ele disse para a mulher samaritana. Nem chegou a hora, vai chegar a hora. E agora é. Ou seja, o que ele quis dizer, estava vindo aí a hora, mas chegou já, que é eu. Eu cheguei aqui para mudar o negócio. Eu sou o Salvador. Então o que eu disser aqui é o que vale. Então não adianta. Vai chegar e agora é. A hora em quem? Nem no monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, se não procurar na parte espiritual. Não é uma questão de ritual. Não é uma questão de tradição de homem. Não, é espiritualmente. É isso aí. Então é por isso que é chegado o reino do céu. Quando Jesus ele enviou os 70, ele disse, vocês vão na cidade que chegar, saudai com a paz. Se essa cidade tiver paz, eles recebem. Se eles não tiver, ela retorna para vocês. Se eles não quiserem ou não aceitar, ele diz, e vocês pregam o reino do céu. Se alguém aceitar, se não aceitar,
vocês batem a poeira do sapato, a terra que pegou da cidade dele no vosso sapato, vocês bateis sobre eles e dizei, é chegado a vós o reino do céu. Ou seja, isso é para juízo. Então é para quem quer, não é para o pregador, como eu estou aqui falando nessa televisão, não é para mim me preocupar se você quer ou não quer, porque eu não vou dar jeito nisso aí. Não é eu que vou me convencer você, né? Não é eu que vou salvar você. Então, o que é a minha preocupação? Como o próprio Jesus disse, está escrito nos evangelhos do Ide, pregai o evangelho, ensinando às nações todas as palavras que eu vos tenho dito para vocês. Então, esse é o trabalho de um discípulo de Jesus. Anunciar o reino do céu. Anunciou. Está feito o trabalho. O resto é com Jesus. É você e Deus, irmão. Não é eu vou me preocupar se quer ou não quer. Eu vou dar jeito nisso aí. Não adianta você se preocupar com aquilo que não é responsabilidade sua. Então, eu estou aqui pregando, fazendo ir de todos aqueles que acreditam nas palavras do Senhor, ele tem esse dever de pregar o Evangelho, de pregar o reino do céu. Se não aceitar, é como ele disse, bate o pó do sapato e diz, rapaz, o reino do céu chegou até vocês não quiseram. Sabe aquela coisa? Tá aqui a comida, eu fiz a comida, tá tudo prontinho. Os ingredientes aí foi Deus que deu, a receita tá feita. Eu fiz tudinho, tá tudo preparado à mesa, você não quer comer, vai morrer de fome. Aí o problema de quem é? Então, não adianta nós nos preocupar com isso aí. A preocupação é pregar o reino. Então ele disse, é chegado a vós o reino do céu. Então, quando, aqui no versículo 3, olha o que ele diz aqui, porque este é o anunciado pelo próprio Isaías, exatamente o que eu falei agora, que disse, voz do que clama no deserto, preparai caminho ao Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele veio na frente ali, né, dizendo como era essa mudança dessa nova aliança, um novo concerto com o povo, né? Para depois Jesus vir só confirmando, já estava aberto o caminho ali. Então, versículo 4, e disse João, tinha, ou seja, e este João tinha a sua veste de pele de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestres. Versículo 5, eu quero chegar aqui no 7. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. Versículo 6. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os pecados. Quando confessa, nesse sentido que nós falamos aqui, é no sentido de não querer fazer mais. Se você confessa, mas pensando em fazer de novo, não serve de nada. Então, confessando os pecados significa arrependido do que fez, para não fazer de novo. Porque Deus disse, não é porque o homem falou, ameaçou a polícia, ameaçou os juízes, as leis dos homens, não. Você tem que confessar os pecados e temer a Deus pelas palavras do Senhor, que você vai ser condenado se você não se arrepender. É isso aí. Então aqui,
Voltando aqui, versículo 7, olha o que João disse aqui. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pergunta. Quem é esses fariseus e saduceus? Tudo judeu, hebreus, vamos dizer assim, para você entender o que eu já falei antes. Aqueles mesmos lá de Abraão, descendentes de Abraão. Então, pessoas que era para conhecer ao Senhor, reconhecer, aceitar essa mudança, prestar atenção e se humilhar. Ele diz isso aí, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que é essa palavra fugir da ira futura? É o que ele está dizendo, a escapar do juízo final. É isso aí. Como diz no Salmo 1, versículo 5, né? Que diz que o ímpio não subsistirá no juízo, nem o pecador na congregação do justo. Ou seja, o juiz não escapará da condenação. O ímpio não escapará, o ímpio não será absolvido no juízo, é isso aí. Então veja, a condenação vem. Então o que ele está dizendo? Quem foi que ensinou vocês? É uma pergunta. Quem foi que ensinou a maneira de vocês escapar no juízo final? Aonde vocês arrumaram a maneira? Que não tem. Não tem para onde ir. Você tem que peitar o juízo final. Você tem que encarar Jesus um dia. E não adianta papai e mamãe, não existe isso. No mundo espiritual não tem. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Diz Paulo aos Romanos, né? Cada um. Então, não tem um que eu posso interceder hoje por você, estou pregando aqui, eu posso orar por você e o Espírito vai lá com você, mas se não convencer, irmão, não adianta. Se você não se convencer, se você não se arrepender, o Espírito pode falar com você, pessoas orando, teu pai, tua mãe orando por você, mas a decisão é sua. É você que vai decidir se aceita Jesus como Salvador da tua vida, o Evangelho como condutor, orientador da tua vida ou não. Então a decisão está em você. Se você não aceitar isso e viver uma vida dissoluta, uma vida de como quer viver, pelos teus próprios pensamentos, teus próprias vaidades e soberba, você vai encarar Jesus um dia, qualquer um vai, mas quem obedeceu é diferente. Então veja, você vai encarar Jesus, só você e ele, no sentido de defesa não existe outro. Você vai ter que encarar, e assim, você desobedeceu às palavras do Senhor. Então, a tua própria desobediência te condenará. É isso aí. Não tem como escapar, porque é sério a coisa. Já pensou se Deus fosse injusto? Mas as suas palavras é justa. E está dizendo, tá? Os pregadores estão aí falando, né? Então, quem vos ensinou a fugir da ira futura, do juízo final? Quando João, o outro João, o apóstolo João, foi revelado o Apocalipse para ele, capítulo 20, o versículo 11. Já no final, só tem 22 versículos, capítulo ali, né? No 20, versículo 11, João conta da visão que ele teve, do juízo final. Ele disse, eu vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Ou seja, tinha o rei lá, sentado no trono branco. Um trono, o que é branco? Justiça. É isso aí.
Branco significa limpeza de pecado, de erro. É isso aí. Então, no mundo espiritual, na Bíblia, é exatamente isso. Então, no grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. O que é isso? Ele vem como juiz, uma autoridade tão grande no mundo, com uma justiça, que os anjos vão querer fugir da sua presença, se esconder em algum lugar, mas não foi achado lugar para se esconder. A terra e o céu e a terra, tudo quiseram se esconder, mas não tem lugar. Então você vai escapar como? É isso que ele fez a pergunta. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele diz no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu que preciso produzir frutos dignos. O que é digno? É que merece. Eu faço essa produção. Deus, ele me dá, quando eu peço para ele me dá os ingredientes, como eu falei, a receita. Ele me dá a verdade. Me revela a verdade, o verdadeiro sentido do reino, o verdadeiro sentido das suas palavras, da sua verdade, da sua autoridade, da sua justiça. Ele me revela e eu faço, eu produzo, eu vou produzir, se eu quiser. Então não é o vizinho, papai, mamãe, pastor, não, e nem Deus. Não, Deus, ele só te dá. Então, ele me dá o direito de eu me fazer um filho. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e o versículo 12. Todo aquele que creu, ele deu-lhes o entendimento. Ele deu-lhes o poder, é isso aí. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que creu no seu nome. Então ele me dá um poder para me fazer um filho. Eu produzir fruto de arrependimento em mim. Não é no vizinho, é em mim, é eu. Que preciso produzir esses frutos em mim, que é digno. Ou seja, que Deus concorda, que o Espírito concorda, o Espírito de Deus, para mim me arrepender, ele me convenceu a me arrepender. Então estou produzindo o produto que está saindo de mim, os frutos, é condizente, tem a concordância do Espírito, que o Espírito vai produzir, ele vai me convencer. Eu vou ter esse prazer, essa visão, essa sabedoria, essa inteligência de entender o necessário. É isso aí. Então ele está dizendo, produzir frutos dignos de arrependimento. Se eu não tiver isso, se eu não me arrepender, fica difícil. Então aqui, Lucas capítulo 15 e o versículo 7. Palavras do Senhor Jesus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepender. Que se arrepende mais do que por 99 justos, né? Que não necessitam de arrependimento. O que é esse 99 justos que não necessitam? É que eles acham que não necessitam. Eles não compreendem que necessitam. É isso que está. Porque, na verdade, desculpa aí, na verdade, é o Espírito que vai me convencer, fazer eu entender, eu compreender que eu necessito de arrependimento.
Então aqui, quando ele está falando isso aí, para as pessoas que se julgavam justos. Então ele está dizendo, digo-vos que assim haverá alegria no céu. Por quê? Porque os anjos se alegram, todo mundo se alegra, porque você concordou com eles. Você é um participante do reino. Você entrou para o exército de Cristo. É isso aí. Então, alegria. Tem concordância. Os anjos vão te servir. Os anjos vão trabalhar pela tua vida. Porque você está dentro do reino. Chegou a vós o reino. Chegou em mim o reino. Você vê que a oração de Jesus, que ele ensinou os discípulos, quando perguntaram como é que orava, ele disse, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós, para nós. Não é para vir para mim. Então o reino do céu chegou até a mim. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pensam que não necessitam. Mas tem uma palavra que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo, eu tenho que, para mim falar no 38, eu tenho que falar no 37, porque é uma pergunta que é feita no 37. E a resposta vem no 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E pode prosseguir no 39 se quiser. Mas veja aqui. O que é isso aqui? É o dia de Pentecostes, que é o dia que o Espírito Santo desceu para a terra, onde Jesus disse que mandaria o outro consolador para ficar no lugar dele, para consolar as pessoas. Né? Então, o Espírito da verdade que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo vai ficar com vocês para sempre. Se eu for, ele não vem, mas se eu não for, ele não vem, mas se eu for, ele vem. Então ele mandou. 10 dias depois que ele falou isso, subir aos céus, aí o dia de Pentecostes foi escolhido esse dia por Deus, porque tinha muita gente em Jerusalém, e assim todos já ouviram ali a primeira pregação, a inauguração da igreja na face da terra, sem Jesus aqui presente, ele espiritualmente. Então, entregou para os homens, tá aí, cuida aí, vocês, eu já vou mandar o Espírito para ajudar a convencer vocês, ajudar vocês, capacitar vocês, batizar vocês. E aí se vira agora. Então a primeira pregação. Então Pedro começou a pregar aqui, vai aqui o capítulo 2 tudinho, ele vai pregando, falando o que estava acontecendo. Eles começaram a falar em línguas estranhas ali, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e chegou uma grande multidão. Começaram a ouvir nas próprias línguas deles e aí dizendo das grandezas do Senhor. Aí Pedro, eles pensavam que ele estava embriagado, aí Pedro se levantou e começou a pregar. Não, ninguém está embriagado aqui não. Isso aqui é a promessa do Pai que foi dito pelo profeta Joel, que derramaria sobre toda a carne o meu espírito nos últimos dias. Então foi dizendo. Aí tá. Pregou aqui, falou sobre Davi. Aí chegou aqui, aí vem aqui no versículo 37, uma pergunta da multidão. Vamos dizer, uns perguntaram, valendo para os outros que estavam ouvindo também. Eu acredito assim. Olha a pergunta aqui no 37. A dos Apóstolos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos?
Então aqui, está dizendo aqui, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, ponto. Aí vem a pergunta. Que faremos, varões e irmãos? Uma pergunta. Então Pedro, como pregador, assim, da palavra, direcionado ao povo no sentido dos ímpios, no sentido da pergunta que foi feita, de um pedido de socorro, vamos dizer, porque a pergunta foi uma pergunta de ajuda. O que nós devemos fazer? O que vocês vão orientar nós fazer para que possa participar com vocês disso aí, dessa igreja? Nós queremos também. É como que seja assim. Então, Pedro se dirigiu a essa pergunta que foi feita a ele, e aí responde aqui no versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo começa a ajudar vocês bem aí, depois de vocês se arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Batismo nas águas. O que é isso? Uma aliança, uma confissão diante de muita gente, dizendo, não, eu quero ficar, eu quero prosseguir, como Jesus mesmo disse, ide às nações, ensinai as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ide a todas as nações, ensinando todas as palavras que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, os dois últimos versículos de Mateus. Então veja aqui, essa resposta de Pedro, primeira vez, a primeira pregação direcionado à multidão, ao povo que ouvia, e que foi feita uma pergunta para eles. Arrependei-vos, cada um de vós, cada um individual, e sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele achou que alguém podia questionar, não, mas será que é só para hoje? Até o próprio Espírito de Deus que estava falando através dele pode pensar, poxa, e depois alguém vai questionar que não foi para eles, né? Aí ele diz no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, depois, né? Vossos filhos, e a todos os que estão longe, não é só que vocês estão aqui, não, todo mundo aí, e tantos quantos Deus nosso Senhor chama. Então não é para, é para todo mundo, não é para alguns. Essas promessas é para quem se arrepender dos pecados. Toda vez que você se arrepende, você se livrou daquilo lá, daquela dívida, daquela cédula que é contrária a você, aquela dívida que você não tem com que pagar, aquela duplicata que você não tem o dinheiro para pagar. Isso aí, é como que seja isso, uma dívida que você não tem condição de pagar, Jesus paga por você quando você se arrepende, buscando nele, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dessa dívida. É isso aí. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus por estarmos aqui mais uma vez com mais um programa. Que Deus, o Senhor possa abençoar, meu Deus, a cada um, meu Deus, que nos assistiu nesse momento. Pai, que o Senhor possa entrar na sua vida, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo, convencer essas pessoas do pecado, da justiça, do juízo, fazer eles entender que sem o Senhor não há salvação. Não tem como se salvar se não tiver nas Tuas palavras. Pai, abençoa, ajuda, fortalece, cuida, dá alegria, o prazer, o descanso de alma, Senhor, a alegria na alma, o refrigério na alma de cada um. Abençoe em tudo,
E em tudo, Pai, nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.